paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos com você, nessa oportunidade, estamos estudando mais um assunto desta semana, assunto esse que está cada vez melhor, Nós estamos nas últimas lições aqui, nós estamos na lição de número 13, quase que encerrando, E foi de grande valia essas lições a qual nós estudamos, Nós estaremos estudando nessa semana a lição que tem por título Glorificados em Cristo. Falar a respeito da glorificação é tratar a respeito do arrebatamento, Porque receber corpo glorificado ou glorioso somente quando Jesus vier para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Ele transformará, como diz lá em Colossenses, em Tessalonicenses, agora nós vamos estar lendo aqui, como diz em Tessalonicenses, 1 Coríntios capítulo 15 também vai falar a respeito do corpo glorificado. Então, falar de glorificação, do corpo glorificado, é tratar a respeito do arrebatamento. Mas antes de eu entrar aqui na nossa lição, gostaria de estar agradecendo a todos, os nossos amigos, nossos companheiros que têm nos ajudado, que têm estado conosco. Muito obrigado por você estar conosco todo esse tempo, todo esse ano. Nós já estamos quase encerrando esse ano, mais um trimestre maravilhoso a qual nós passamos juntos até aqui. E nós estamos aqui quase no final do trimestre também, e nós iremos falar aqui do penúltimo assunto. Mas muito obrigado por você estar conosco, por ter se inscrito no nosso canal. Aqueles que não se inscreveram ainda, continue conosco, se inscreve no nosso canal, não fique só assistindo, se inscreve também no nosso canal, nos acompanhe, deixa seu comentário lá, deixa alguma questionamento, alguma opinião que você quiser nos ajudar, por favor, deixe lá que nós estaremos respondendo aqui. E aos nossos amigos, gostaria de também estar parabenizando a todos, um Feliz Natal a você e um Ano Novo de Paz, Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, que nós possamos, nesse final de ano, nesse Natal, ter aí as bênçãos do Senhor sobre a nossa família. Então, antes de eu entrar aqui na lição, gostaria de pedir para você deixar o seu like. Não se esquece, tá? Deixa o seu like, aperta lá no sininho, deixa o seu comentário, o seu like para a gente continuar aí nesse canal aqui e permanecer aqui ajudando você e você nos ajudando aí nessas lições maravilhosas. Então vamos lá, o nosso texto áureo, ele se encontra em Filipenses capítulo 3, verso de número 20, que vai dizer assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então olha só, a nossa cidade, a Bíblia vai falar que nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo, nós somos peregrinos ou peregrinos em terra estranha. Então nós não fazemos parte aqui desse mundo, somos peregrinos em terra estranha. Estamos aqui somente de passagem, estamos esperando a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Sei que para os judeus isso é uma loucura, para alguns judeus que não acreditam no Messias, que existe aquele judeu que não acredita e existe aquele judeu que se converteu ao cristianismo, que acredita em Jesus como Messias, porém tem o seu pensamento um pouco diferenciado dos cristãos, mas ele acredita no Messias. Então Filipenses aqui vai dizer que a nossa cidade não é aqui, mas a nossa cidade está no céu. A nossa cidade não é aqui, a nossa morada não é neste mundo. Então nós estamos aqui somente de passagem, esperando a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja ou a sua noiva. Continuando aqui a nossa verdade prática: a plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. Então, como assim só na segunda vinda? A Bíblia vai falar que nós estamos caminhando de glória em glória. A cada dia nós temos que
ser transformado, ser mudado pelo Espírito Santo. Nós temos aqui, nós vamos entrar aqui na nossa lousa para falar a respeito do homem carnal e o homem espiritual, né? O homem carnal se reveste do homem espiritual, porque se ele não for transformado de carnal para espiritual, ele não pode entrar no reino dos céus. Lá no reino dos céus, o homem carnal, né, o homem carnal com as suas características, ele não entra. Somente o homem espiritual com as suas características espirituais ou suas características divinas, né, que Deus assim o outorgou ao homem. Então nós vamos ver aqui as características do homem carnal, que é o homem mortal, o homem velho. Nós vamos falar aqui e depois nós iremos ver a respeito do homem imortal, o homem incorruptível, que fala a respeito das características aqui desse homem espiritual. Mas vamos lá. Então a nossa verdade prática vai nos dizer que a nossa cidade não é aqui. A nossa verdade prática vai dizer que a plena glorificação dos salvos se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. O texto áureo, né, que fala sobre a cidade. Mas continuando, adentrando aqui na nossa leitura bíblica agora, em classe, que vai nos dizer assim, que está lá em Coríntios, né, antes de falar aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 13 ao 23. Vamos lá fazer uma leitura, né, rápida aqui, mas bem legível para nós podemos entender aqui. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então olha só, o apóstolo Paulo dizendo aqui a respeito, fazendo uma defesa, né, da ressurreição, porque alguns ainda aqui estavam desacreditando aqui, ou desacreditando da ressurreição. Alguns ali na igreja de Corinto desacreditavam aqui da ressurreição. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer a respeito da ressurreição. Ele fala: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Então o que adianta, ou o que adiantaria ele estar pregando a ressurreição, sendo que Cristo não ressuscitou? Porém, também é vã a vossa fé. Então quer dizer, não adianta eu pregar aquilo que vocês não acreditam, porque eu estou pregando que Cristo ressuscitou, mas porém vocês não acreditam que Cristo ressuscitou. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, não ressuscitou-se. Na verdade, os mortos não ressuscitam. Não ressuscitou, se na verdade também os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então era vã acreditar na ressurreição se não acreditasse na ressurreição de Cristo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha só. Para aqueles que não acreditam que Jesus veio, morreu e ressuscitou, né? Porque só podemos acreditar no sacrifício de Cristo, né, em tudo aquilo que Cristo fez por nós, quando nós acreditamos naquilo que Ele verdadeiramente fez ali na cruz, com a sua morte e a sua ressurreição. Então, se nós não acreditarmos e esperarmos Jesus somente aqui, ou somente nesse plano, ou nesta terra, somos os mais miseráveis, né, que existe. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então vamos se dizer, né? Se Adão, através de Adão, a morte reinou, como Paulo vai dizer lá em Romanos, né? Romanos ele vai dizer
que a morte reinou por causa que Adão pecou, porém Cristo veio agora para trazer a vida. Então a vida veio através de Cristo, que é a salvação eterna. Então se Adão trouxe a condenação eterna com a morte, Cristo veio, né, encarnou-se, veio aqui, entregou-se a si mesmo numa cruz para que nós viéssemos hoje ter a certeza da salvação, porque o beneficiário da salvação não foi somente essa geração, ou somente a geração após a nossa, ou as gerações futuras. Não, as gerações também que passaram foram beneficiário também da ressurreição da morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Porque todos nós recebemos a vida através de Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então João ele vai dizer de uma forma bem esclarecedora a respeito disso, que Jesus ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém, nem Abraão, nem Moisés, nem Davi, nem Elias, ninguém vai ao Pai, nem os apóstolos, né, nem os discípulos de Cristo, nem os apóstolos, eles não iriam ou não vão a Deus se não for através de Cristo. Então nós só alcançamos a graça, a salvação, né, e a transformação num corpo glorificado, glorioso, através de Cristo. Aqueles que morreram, professor, o que vai acontecer? Aqueles que morreram ressuscitarão primeiro, como diz aqui em Tessalonicenses, que nós vamos ler aqui, né? Porque Jesus, eles ressuscitarão esses que morreram primeiro, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, que vai dizer isso. Então, esses que morreram lá atrás, esses que passaram pela lei, né? Esses que viveram debaixo da lei, esses morreram, porém também vão passar por Cristo, porque eles serão ressuscitados. Esses que morreram alcançar a salvação, mesmo que foi pela lei, mesmo sendo pela lei, esses vão ser ressuscitados num corpo glorioso, e nós que estaremos vivos, se nós, né, a nossa geração hoje permanecer viva até o arrebatamento, nós seremos transformados juntamente com eles e subiremos, né, para encontrar com Cristo nas nuvens. Então esse é a maior promessa, né? Essa é a maior promessa que Jesus nos deu. Não foi promessas de bens materiais, não foi promessas de cura material, cura física, mas a glorificação do nosso corpo. Então vamos lá adentrar aqui na nossa lição. Vamos aqui adentrar então, né? Primeiro aqui a introdução, né? A nossa introdução vai dizer assim: a glorificação dos salvos é o evento futuro e final da obra salvadora de Cristo. Então olha só, a glorificação dos salvos é o evento futuro e final da obra salvadora de Cristo. Então o cumprimento total, ou o cumprimento geral dessa salvação que foi começada quando Jesus nasceu, porque para mim a obra de salvação ela começa quando Jesus nasceu. Então a implicação da morte, né? Eu estava ensinando esses dias na igreja e eu falando a respeito da implicação da morte. O que implica a morte? É a vida. Então, para haver morte precisa haver vida. Então, alguém precisou nascer, né? Alguém precisou nascer e morrer para que nós viéssemos agora ter a certeza da vida eterna. Então, Cristo nasceu para poder morrer. Então somente Cristo poderia trazer a certeza da salvação para nós. O único que veio em carne, habitou entre nós, né? E nós vimos a sua luz, a glória, né? Do unigênito Filho de Deus. Nós vimos nele, e ele veio neste mundo
padeceu numa cruz e morreu, foi crucificado pelos seus, né, pelos próprios da sua terra, pelos próprios familiares, né, que os próprios judeus o crucificaram, não o aceitaram, não entenderam, não observaram, não viram a sua glória, não conseguiram observar a messianidade de Cristo. Eles o crucificaram, né? Pediram aí a crucificação de Jesus de Cristo, né? Do Yeshua, né? O Amashia, e pediram a sua crucificação, os próprios da sua família. E o próprio Jesus mesmo disse, o próprio Yeshua, ele mesmo disse, olha, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram, não me quiseram. Mas todos aqueles que me aceitar, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, que faz parte aqui do homem espiritual. Então somente o homem espiritual, ele é chamado de filho de Deus. O homem carnal, ele é um homem terreno. Mas o homem espiritual, ele foi feito filho de Deus. Foi uma lição que nós estudamos na lição passada, né, ou retrasada, adotados por Deus. Mas continuando aqui, vamos lá. Segunda vinda de Cristo, nesse evento os salvos experimentarão a glorificação completa da natureza humana, pois seremos todos revestidos da glória de Deus. O revestimento, este homem, essa casa, como o próprio apóstolo Paulo ele fala desse corpo corruptível que nós temos aqui, homem mortal, né? 2 Coríntios capítulo 5, verso 4, homem mortal, velho homem, corpo em corrupção. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42, vai falar a respeito disso. Corpo em ignominia ou vergonhoso, né? Ou vergonha pública, um corpo que trouxe vergonha pública, que foi uma vergonha a Deus, que caiu, que perdeu a glória de Deus, que perdeu a beleza ali no jardim quando ele caiu, esse corpo em ignominia, corpo em fraqueza, que o homem, quando perdeu a sua natureza lá no jardim de homem perfeito, ele se tornou um corpo em fraqueza, um corpo que sofre doenças, padece de fome, necessidades, um corpo que envelhece, um corpo que morre. E corpo animal, né, porque na biologia, né, o próprio, né, o apóstolo Paulo também, em Romanos vai falar, em Coríntios também ele vai falar a respeito desse homem animal, ou desse corpo animal, né, que é o homem biológico, alma vivente. Também o Antigo Testamento ele cita muito a respeito da alma em si, essa alma vivente que é o homem animal, o homem vivente e o homem terreno. Então todo esse contexto aqui desse homem, né, esse homem carnal, né, ele tem toda essa característica aqui de mortal, homem velho. Então toda essa característica agora que o homem possui. Porém, o homem precisa ser revestido do espiritual. Para quê? Para que ele possa aí morar no céu. Então olha só, o homem espiritual e as suas características. As características do homem espiritual é o homem imortal. Quanto o homem carnal é um homem mortal, né? O homem espiritual ele é um homem imortal, né? Um homem que não passará pela morte, um homem que não sofrerá mais a morte. Homem incorruptível, né? Esse corpo nosso hoje é uma carne corruptível, então, porém, na transformação, na glorificação, esse homem será incorruptível. Corpo de glória, será um corpo glorioso, assim como Cristo é. Então, o próprio em Apocalipse vai falar que nós receberemos um corpo, da mesmo corpo que Cristo, corpo em vigor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 vai falar, o homem é um corpo em fraqueza, porém esse corpo espiritual é um corpo em vigor, que não sofrerá mais fome, não sofrerá mais sede, não sofrerá mais choro, não envelhecerá, não morrerá, né? Corpo espiritual, corpo do céu, que nós não fazeremos parte mais dessa morada terrena, nós seremos do céu, homens, a imagem celestial, que receberemos aqui, a imagem de Cristo, ou voltaremos a ter a imagem de Deus, a imagem do Criador, porque o homem perdeu essa imagem.
corpo transformado, né, como vai dizer aqui em Tessalonicenses, e filhos de Deus. Então toda essa característica aqui é a característica do homem espiritual, esse homem que vai morar no céu. Vamos lá, voltando aqui na nossa lição, gloriosa esperança da ressurreição dos santos. Primeiro, a ressurreição dos santos. Há uma esperança celestial para os salvos em Cristo, quando da gloriosa ressurreição dos mortos, onde estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, e Isaías 26, 19. Essa é uma esperança do crente, que tem como seu fundamento a ressurreição de Cristo, pois do mesmo modo que ele ressuscitou, nós ressuscitaremos, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos lá, Filipenses capítulo 3, verso de número 21, vamos estar lendo aqui, Filipenses capítulo 3, verso de número 21, vai dizer assim, 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Então, olha só, você vai ver que Cristo, né, ele recebeu esse corpo glorificado, esse corpo glorioso. Por quê? Vamos voltar aqui um pouquinho atrás, no próprio carta aqui a Filipenses, Paulo também escreve, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4, não tem de cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte, olha só, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. Então, assim como nós somos, Cristo, ele deixou a sua glória, ou a sua luz, que a glória é aquela luz que outrora brilhava nele lá, quando ele estava no céu, aquela glória, aquela doxa, né, que estava sobre ele, que o próprio João, quando é levado lá, quando é arrebatado, ele vê aquela glória, ele vê aquele Cristo glorificado. Então, João, ele consegue ver ali, quando ele vai até o céu ali, quando ele é arrebatado até o céu. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Olha só. Então você vai ver que Cristo, ele sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele abandonou, ele deixou a sua glória como unigênito ali de Deus, como unigênito filho de Deus, ele deixou a sua glória e veio e tomou essa forma corruptível que é a nossa, essa forma humana. Ele veio, se fez como servo, e foi até a cruz para que ele recebesse aí no nosso lugar a sentença da condenação. Então Jesus, ele para nos gloriar ou nos glorificar como ele,
né, para nos glorificar como ele pagou o preço que estava sobre nós. Nós estávamos devendo aí, né? Nós estávamos devendo um preço muito alto, mas Cristo pagou esse preço e hoje nós somos livres. Nós somos livres porque Cristo assim nos fez livres. Continuando aqui. Abaixo mostram que eram salvação para o povo do Antigo Testamento. Então, olha só, por que a gente está lendo isso? Por que a gente está vendo isso? Porque para nós podermos entender do contexto do Antigo Testamento para o contexto do Novo Testamento. Porque muitos, na visão do Antigo Testamento, não aceitam o Novo Testamento por causa que a visão do Antigo Testamento de graça ou de salvação era uma visão totalmente diferente. Eles tinham uma visão diferenciada de salvação. Eles não acreditavam, eles não tinham entendimento mais próximo, né? Mais próximo, eles não tinham entendimento de uma salvação eterna ou de um arrebatamento, de uma morada celestial. Eles tinham o entendimento de salvação, de livramento presente ou de livramento daquele momento, não de um livramento futuro, de uma condenação futura ou de algo que viria aí no futuro. Assim como Daniel, lá no seu livro, ele profetizou, né, lá o futuro, profetizou as coisas que viriam, né, as coisas que aconteceram, que aconteceriam e as coisas que breve iriam acontecer. Então, Daniel ele foi profetizando todas essas coisas, até as coisas que irão acontecer ainda para o futuro, ou as coisas da escatologia bíblica. E aí vem o próprio também agora João, né, ali na ilha de Patmos, sendo revelado a ele as coisas futuras, né, que iria também acontecer naquele mesmo contexto de passado, presente e futuro. Então vamos lá. Primeiro, quando Jacó no final da sua vida profere as bênçãos aos seus filhos, mostra-se esperançoso pela salvação de Deus para eles, ao referir-se ao futuro cruel de Dan, em relação aos seus irmãos. Gênesis 49, 18. Moisés entoou um cântico pela salvação do povo de Deus das mãos dos egípcios, assim que atravessaram o Mar Vermelho. Êxodo 15, verso 2. Então o contexto de salvação para cada um deles tinha um contexto diferente, não um contexto de salvação eterna, como eu já disse. Terceiro, para Sansão a salvação foi uma vitória contra os filisteus quando feriu a 1000 de seus homens com uma queixada de jumento. Juízes 15, verso 8. Ana entoou um cântico pela salvação da sua reputação diante da sua rival Penina, após o nascimento de seu filho. 1 Samuel 3, verso 1. Jonatas trouxe salvação a Israel quando, ao quebrar uma regra de jejum, impôs por seu pai, o rei Saul, comeu mel, ganhou força e venceu os filisteus numa batalha. 1 Samuel capítulo 14, verso 45. Para Davi a salvação era o livramento de todos. O livramento de Deus diante dos seus inimigos. E aí você tem aqui, né, a salvação é digna de ser exaltada, a salvação é digna de ser anunciada. Salmos 40, verso 10. Para Isaías a salvação é livramento, será trazido plenamente pelo Messias. 61, Isaías 61, verso 1 e 11. Para Jeremias a salvação é a segurança de Israel. Jeremias capítulo 3, verso de número 23. Algumas concordâncias, né, que nós estamos lendo a respeito da salvação. Para Jonas, Miqueias e Abacuque, a salvação é o livramento de Deus. Jonatas 2, verso 9, Miqueias 7, 7 e Abacuque 3, verso 18. Para Malaquias, a salvação plena virá com o sol da justiça. Malaquias capítulo 4, verso 2. Não podemos fazer uso indevido do Antigo Testamento achando que os judeus pensavam e criam como a igreja pensa e crê. Deus está lá tratando com a formação e o desenvolvimento da nação hebreia, e preparando o caminho para a chegada do Messias. Quando ele veio, a revelação do reino de Deus chegou com ele. Mas o assunto é amplo e bastante complexo para
para poder entender assim de uma forma rápida. Então o assunto ele é muito amplo, não dá para você compreender assim, tem que ter uma base maior aí. Apesar do Antigo Testamento apresentar outra linha de raciocínio sobre a salvação, a igreja depende dele para ter uma compreensão nítida do Novo Testamento, sem, no entanto, ficar atrelada às suas crenças, visto que os hebreus dependiam da chegada do Messias para compreender os significados do culto e das promessas da aliança. O povo da velha aliança era rígido pelas leis mosaicas e realizava sacrifícios. Eram bem com Deus, e obedecer aos seus estatutos garantiria prosperidade terrena, sucesso na lavoura, ausência de guerra, e a confiança de Deus cumpriria suas promessas da bênção e não da maldição, conforme proferiram no Monte Ebal e Gerizim, respectivamente. Deuteronômio 27:11. Aqui de salvação no Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim, 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, né, a partir do verso 13, ele vai dizer assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então Paulo já vai explicando de uma forma bem entendível a respeito aqui da ressurreição, da salvação, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então olha só, a promessa aqui da salvação, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Então a promessa de salvação, né, a promessa de salvação está bem nítida. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e a partir do verso 13 ele vai falar a respeito da salvação ou do arrebatamento, que eles ainda estavam vivendo aquela ignorância, que não entendiam, eles não entendiam a salvação no pensamento, no pensamento ali revelado por Cristo a eles. Alguns ainda estavam dentro do contexto do judaísmo, entendendo a salvação como livramento. Por quê? Porque o próprio povo de Israel, eles queriam um Jesus libertador ali da nação, das mãos ali de Roma. Então eles queriam um Jesus libertador, não um Jesus salvador. Eles queriam um Jesus rei, não um Jesus ali que veio como um homem, ou que veio como um simples servo para servir. Jesus ele não veio para ser servido, Jesus ele veio para servir. Ele veio implantar ali a simplicidade do reino de Deus, não aquela pompa que eles esperavam. Então Jesus ele veio de uma forma simples, foi isso que fez com que ele não foi aceito. Mas continuando aqui, falando aqui em 1 Coríntios capítulo 15, ele fala a respeito da ressurreição. Ele vai dizer assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retivere, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que creste em vão.
Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que Paulo sempre frisava as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, ou eu, ou seja eles, assim pregamos e assim havemos crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos, então você vai ver que Paulo aqui falando a respeito da ressurreição, né, ensinando eles a respeito da ressurreição, ele fala, olha, como que pregamos, né, como que se prega se vocês mesmos não acreditam. Então vamos lá, a plena salvação no céu, a ausência de pecados e dores. Então nós vimos aqui o destino eterno dos salvos, né, que é um dos objetivos aqui, a esperança, né? Nós já vimos. Segundo, compreender que a salvação plena foi garantida por Jesus. Então vamos lá. Plena salvação nos céus, ausência de pecados e dores. A salvação plena foi garantida pela obra de Cristo na cruz e confirmada pelo Espírito Santo, que nos foi dado, segundo Coríntios capítulo 5, verso 5, tornando ele assim o selo dessa herança eterna que está nos céus. Por isso que a Bíblia vai falar que nós somos co-herdeiros com Cristo, porque Cristo, ele é o dono da herança. Cristo, ele recebeu essa herança, porém nós gozaremos com ele, porque nós somos co-herdeiros com ele. As enfermidades, moléstias, catástrofes, decepções ou qualquer tristeza humana desaparecerão para sempre. No céu experimentaremos a eterna alegria, paz, fé, esperança e amor. Então tudo aquilo que é perecível ficará aqui, né? Ou será destruído lá, como diz lá em 2 Pedro capítulo 3, né, que vai falar que tudo aquilo que é corruptível, aquilo que é terreno, vai ser destruído ali naquele grande dia. A plenitude nos céus. Nesta vida vivemos a tensão entre possibilidades precárias da terra e a alegre esperança da vida eterna nos céus, onde estaremos para sempre com Deus. Mateus capítulo 25, 34. Ora, a tribulação e as dificuldades desse tempo não podem se comparar com o melhor da glória reservada para nós. Romanos 8, verso 18. Então, né, se nós esperamos Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis. E aquilo que está preparado, ele é muito mais, ou aquilo que os olhos não viu, a nossa mente não imaginou, também não desceu para o coração do homem, aquilo que está preparado para nós. Então, para nós encerrarmos, vamos ver aqui o significado, né? Antes, para nós encerrarmos, o que significa a glorificação, só para nós termos uma ideia. O futuro recebimento, a glorificação significa o futuro recebimento de absoluta e definitiva perfeição, ou o futuro recebimento de absoluta e definitiva perfeição, física mais mental mais espiritual. Então, olha só, a nossa glorificação, ela traz um significado futuro de recebimento de absoluta, definitiva perfeição. Então, seremos perfeitos quando nós formos glorificados em Cristo e com Cristo. Vamos lá, conclusão. A salvação em Cristo é um evento passado, presente e futuro. É uma obra completa, perfeita e universal. Por isso, o autor bíblico denomina de tão grande salvação. Hebreus capítulo 2, verso de número 3. Então, a grande salvação
é isso. Alguns aspectos dessa gloriosa doutrina são imensuráveis e inexplicáveis, por melhor que se tente explicar. Amém? Então, desde já, né, eu quero agradecer por mais essa oportunidade que você tem nos dado de estar conosco nessa penúltima aula. Nós estaremos aqui na próxima aula, encerrando aqui esse trimestre e encerrando mais um ano, né, que nós passamos juntos. E logo, logo estaremos aqui falando, comentando aí sobre as cartas de Hebreus, né, que é o tema da nossa próxima lição. Então, desde já eu quero agradecer, pedir que você continue conosco no próximo trimestre aí, ou do próximo ano que vem, né, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.